Hoje, num dos muitos grupos de WhatsApp em que eu estou, um amigo muito querido fez uma observação espetacular. Quem se identifica como de direita hoje tem mais liberdade para pensar do que quem é de esquerda. Eu sei, essa ideia causa incômodo, mas guarda ela. Vamos trabalhar outra coisa aqui, outra ideia. Um acontecimento. A cantora Isa, teve a sua filha, se chama Nala. Hoje de manhã era o destaque do noticiário de fofocas na imprensa brasileira. Foi destaque não pelo nascimento da Nala, que ocorreu no domingo, mas por conta dos ataques que a menina recebeu. Sim, ataques. Vamos lá. Isa mandou publicar nas suas redes uma foto da mãozinha do bebê. E pela foto, parece branca. Normal, somos um país mestiço, o pai da menina é o jogador de futebol Yuri Lima, branco. Além do mais, vai por mim, tenho 3 filhos. As primeiras fotos, ainda mais uma foto só de mão, dizem muito pouco sobre a aparência futura daquela criança. Mas isso importa? Um sujeito escreveu o seguinte no Twitter: "Nossa, a menina nasceu branca, coitada." Outro, esse foi destacado por um dos jornais: "A Isa palmitou, levou chifre de branco e mesmo sendo um símbolo feminista preto, vai passar o resto da vida amando a filha branca de um claro básico." Fecha aspas. Palmitar, para quem não conhece a gíria, é a pessoa negra que se envolve com uma pessoa branca. Essa pessoa negra está palmitando. Sim, a expressão vem de palmito, que é branco. Ninguém usa, sei lá, a expressão carvoar. Imagina se alguém usasse uma coisa dessas. Olha, Isa não é a primeira a viver isso. As redes sociais são o espaço da barbárie. O lugar em que as pessoas deixam um superego na porta antes de entrar. E imagino que a maioria de vocês já deve ter estado bastante próximo de uma mulher que acabou de ter filho. Ou, no caso das mulheres, viveu isso pessoalmente. Viveu o momento de dar luz. É um instante de fragilidade muito particular, um turbilhão de emoções. Ainda mais quando acontece pela primeira vez. Qual o limite para a perversidade humana? Porque a palavra é essa, perversidade. Quando uma pessoa extrai alguma forma de prazer de se comportar numa forma que machuca, que é irrazoável, com maldade nas palavras, com o objetivo claro de ferir, o que essa pessoa está sendo é isso, perversa. De onde vem o prazer? O que essas muitas pessoas que atacaram Isa e sua filha estão dizendo é que, de alguma forma, Isa traiu o movimento negro, traiu o seu povo ao se misturar com pessoas brancas e se deu mal com isso. Se deu mal pela traição do marido e se deu mal duplamente porque foi condenada a amar uma filha que será branca. O que não aconteceu no noticiário sobre esses ataques foi uma palavra. Após Isa anunciar o nascimento da filha, Nala é vítima de ataques na web. Isso é o título de um jornal. Nala, filha de Isa com Yuri Lima, é vítima de ataques nas redes sociais. É outro. Filha de Isa com o jogador Yuri Lima sofre ataques na internet. Mais um. Ataques, ataques, ataques. Mas ataque de que tipo? A palavra ausente em todos esses títulos é uma palavra que não estaria ausente se ocorresse o contrário. Se uma mãe branca tivesse o filho de um homem negro que a traiu e a criança nascesse com a pele mais escura. Se nesse caso ataques iguaizinhos ocorressem, do que os jornais chamariam? Coitada, vai ter de passar o resto da vida amando um filho negro de um escuro básico. Como seriam os títulos? Qual é a palavra ausente? Porque toda a imprensa tem medo de chamar pelo nome o que é um evidente festival de atos racistas. Bem, o problema tem tudo a ver com aquilo que o meu amigo apontou. Há um ambiente no qual o nível de patrulha está tão alto, o nível de intimidação sobre o pensamento é tão violento, o risco que um cancelamento pode causar na reputação de uma pessoa é tão grande, que as pessoas se calam. E aí? Existe racismo reverso? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Quero fazer um convite aqui para vocês. Amanhã, no finzinho da noite, quando o relógio virar e a sexta-feira começar, vai estrear no streaming do Meio o Ponto de Partida da série. Cada episódio vai tratar com profundidade de um tema diferente. Quase como se fosse um livro, só que na TV. É um ponto de partida como esse, só que mais longo. E eu saio da sala e vou para o mundo. Entram gráficos explicando os conceitos. Outra coisa, mais denso. O primeiro episódio é sobre o mundo que o algoritmo criou. E sim, como esse mundo é mais difícil para as democracias. Você já assina o Meio Premium? Chegou a hora. Tem muito mais coisa no streaming, tá? O ponto de partida é só o início. E esse aqui, esse é o ponto de partida na web. Por 3 séculos, boa parte da produção no Brasil se deu por mão de obra escrava.
A escravidão existe desde a Revolução Agrícola, quando aprendemos a plantar 10 mil anos atrás. Era uma escravidão diferente, quase sempre vinda do espólio de guerra ou então como pagamento de dívidas. A pessoa escravizada nas culturas da África, da Ásia, da Europa eram, em geral, os inimigos conquistados. O que não havia era a ideia de superioridade racial. A Renascença e a Era dos Descobrimentos mudou o sistema econômico europeu. Caiu o feudalismo e começou o que nós chamamos de mercantilismo. Esse é um sistema no qual a economia é completamente controlada pelo Estado e se baseia na exploração. Estamos falando, claro, de estados cujo poder era concentrado nas mãos de reis e alguns poucos aristocratas. No mercantilismo não existe a ideia de construção de riqueza. O jogo é um de soma zero. Se uma nação enriquece é porque a outra empobrece. Em grande parte por isso, o mundo mercantilista se baseou no colonialismo, na exploração de terras distantes por nações poderosas. Para uma nação pequena como Portugal entrar nessa disputa de construção de impérios, ela precisava encontrar mão de obra em algum outro lugar. E não ia encontrar vencendo guerras. Não tinha gente sequer para formar um exército poderoso. A solução dos portugueses foi inventar um novo tipo de escravidão, uma escravidão baseada em raça, baseada na ideia de que há diferença entre seres humanos, que uns são biologicamente superiores aos outros. Isso é puro lixo científico, mas ainda não havia ciência como a compreendemos. O fato é esse, e é importante compreendê-lo. A escravidão que houve na América Latina, no Caribe e nos Estados Unidos é uma invenção portuguesa do período do mercantilismo a partir do finzinho do século XV. É a invenção da escravidão pela crença da superioridade biológica de um grupo de seres humanos em detrimento do outro. É também um argumento cínico. O problema dos portugueses é que eles precisavam de uma quantidade grande de gente para fazer nas colônias um trabalho que eles nem tinham número para executar, nem estavam dispostos a fazer. O Brasil tornou a escravidão ilegal num período em que a eugenia estava na moda. Era uma explicação pseudocientífica para justificar o racismo, e a República, que nasceu junto da abolição, teve como ideologia vitoriosa o positivismo, que era eugenista. Os primeiros, 10 presidentes tocaram uma política de trazer imigrantes europeus para embranquecer o Brasil. Aconteceu aqui, na Argentina, no Chile, por toda parte. Aqui o resultado foi o de não integrar a imensa população negra na cidadania. Não demos aos brasileiros acesso à educação, a possibilidades de ascensão social. Mas, sempre tivemos uma relação de muita ambiguidade com a questão da raça. Eu tô aqui, eu sou branco. Meus 2 irmãos são louros, porque minha mãe era loura. Mas, quando moramos nos Estados Unidos pela primeira vez, meu pai é professor universitário, fez muitos períodos de viagem para fora. Mais de uma vez ele foi parado com minha irmã pequenina no colo. Ela de cabelo quase branco, ele aos olhos americanos negro. Essa não é uma história minha, pessoal. É a história de incontáveis famílias brasileiras. Houve um tempo em que tivemos uma esquerda capaz de celebrar o fato de que somos um país mestiço. Saudades de Darcy Ribeiro. Um país com uma cultura forte justamente por ser uma cultura misturada, que tem farofa tupi, vatapá africano, cozido português, macarronada italiana, cerveja alemã, peixe japonês. Tudo isso nos pertence, tudo isso é nosso. Pertence a brasileiros porque a gente foi incorporando essas coisas todas à nossa cultura. E antes que vocês reclamem do peixe japonês, me diz aí em que outro canto do mundo entra manga no combinado de sushi. Temos uma conta grande a ajustar com a escravidão. Construímos um país em que há menos oportunidades para pessoas negras, em que a vida é bem mais difícil para quem é pobre e, em sendo pobre, as chances de ser negro são bem maiores. Isso se resolve, inclusive, com políticas de ação afirmativa. Esse é um dos problemas urgentes que a República Brasileira tem para resolver. Só que existe uma febre dentro do movimento antirracista, uma doença que surge na forma de racismo. Alguém inventou esse slogan, não existe racismo reverso. Aí todo mundo fica repetindo sempre que alguém ousa dizer esse ataque aí é racista. A intenção por trás do slogan é a seguinte: racismo está no sistema, na estrutura da sociedade, não num ato isolado. Portanto, negros são vítimas de racismo porque o Brasil é mais difícil para eles do que é para brancos. E é verdade. A vida no Brasil é mais difícil para quem é negro. Mas também é verdade que esse raciocínio se torna um refúgio canalha para que as pessoas se sintam à vontade para despejar ódio em cima de uma mãe que acabou de dar à luz e uma criança que tem dias de vida.
A mecânica do identitarismo é a do cancelamento. É a de vigiar as ideias reproduzidas para que ninguém do mundo progressista ouse desviar um suspiro que seja da cartilha das ideias aprovadas. Isso é um macartismo só que de esquerda. Assim, toda a imprensa fala dos ataques, mas não os chama pelo nome. Não os chama de racistas. É ódio racial. É alguém olhar de cima para baixo para outro ser humano por conta da cor da pele daquela pessoa. Interditar a denúncia do racismo nesses militantes faz mal à esquerda, faz mal ao movimento das minorias e faz mal ao Brasil. Pode ficar um bando de professor intelectual de Twitter destilando o seu Foucault para explicar que não há possibilidade de racismo reverso. E, no entanto, ódio racial continua sendo a mesma coisa. É o mesmo conjunto de afetos que tocava os feitores portugueses, que embalava os nazistas, que ainda hoje inspira a Ku Klux Klan. A mesma coisa. O mundo progressista tem imensa facilidade de gritar golpe, de gritar fascista e morre de medo de apontar um tipo de racismo cotidiano que está surgindo em parte da esquerda brasileira. Ainda assim, podem seguir destilando todo o pós-modernismo em racionalizações, porque não adianta. Os professores da USP, os jornalistas, os influenciadores progressistas ficam intimidados sim, mas o povão na periferia percebe com toda clareza que isso é hipocrisia. É claro que isso afeta a credibilidade da esquerda. Toda hipocrisia, e essa hipocrisia é flagrantemente transparente para todo mundo que não está morrendo de medo de ser cancelado no Twitter, toda hipocrisia afeta a credibilidade. Gente, o rei está nu. Que tal começar a dizer isso com clareza? Alguma coisa, obviamente, mudou no mundo. A gente sente isso. Pessoas que normalmente jamais teriam chance de se eleger numa eleição séria, de repente se tornam líderes políticos importantes. Se alguém perguntasse a um americano, sei lá, uns 10 anos atrás, sobre a ideia de um sujeito como Donald Trump se tornar presidente, que tipo de reação vocês acham que a pessoa teria? Incredulidade, no mínimo. Se alguém perguntasse a um brasileiro, qualquer brasileiro, 10 anos atrás, ano da Copa, ano do 7-1, você acha que Jair Bolsonaro tem chance de um dia ser presidente? E, no entanto, ambos, com todas as suas limitações, com todas as dificuldades que têm de criar qualquer raciocínio complexo, são líderes de movimentos políticos importantes. São líderes populares de amplo carisma, capazes de arregimentar multidões. São líderes de movimentos radicais que rompem as normas, que apontam para um caminho autoritário, que interferem e transformam o sentido das palavras mais básicas de uma democracia. Liberdade passa a ser a liberdade do forte se impor sobre o fraco. Ditadura passa a ser a do Estado de leis. A política se torna o reforço do dissenso ao invés da busca por consenso. O que aconteceu? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. E esse é o ponto de partida.